Iremos apresentar a linguagem Assembly. Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no primeiro módulo. Refere da matéria Arquitetura de Computadores. O professor é Rogério. Responsáveis pelo vídeo é o José Roberto e Carla. Vejam a seguir. Então, pessoal, eu e José Roberto vamos apresentar hoje a linguagem Assembly. Nós vamos falar sobre a definição e a evolução histórica do desenvolvimento dessa linguagem. Nós vamos falar também as aplicações típicas, os tipos de montadores, né, os chamados assemblers, os proprietários, open sources. Também vamos falar sobre codificação, compilação, debug e os nichos de mercado. Vamos começar pela definição e evolução histórica. A linguagem Assembly é uma linguagem de baixo nível, constituída por um conjunto de mnemônicas, palavras abreviadas, que facilita a vida do programador ao tornar as instruções mais fáceis de lembrar, uma vez que a linguagem que a memória entende é composta por uma série de números em formato binário. É a linguagem mais básica disponível para qualquer processador. Ela pega as palavras escritas pelo programador e transforma em números, o que faz com que esse programa esteja escrito em uma linguagem compreensível para a máquina. O uso dessa linguagem data de mais ou menos de 1950, sendo que nessa altura era uma linguagem muito popular. Nos dias de hoje, com a evolução das linguagens de alto nível, ela é usada majoritariamente no desenvolvimento de drivers, sistemas integrados e na área de reverse engineering. A maioria dos programas nessa área são disponíveis no executável binário, um código de máquina, e é muito mais fácil traduzi-los para a linguagem Assembly do que para outras linguagens de alto nível, que é um processo chamado Disassembly. Nas linguagens de alto nível, o código-fonte é independente da plataforma, bastando recompilar o código para se executar em uma arquitetura diferente. O mesmo não acontece com a linguagem Assembly, que está diretamente relacionada com a arquitetura específica do processador alvo. Ela é traduzida para o código máquina, que são os números binários, através de um programa chamado Assembler. Esse é diferente de um compilador, uma vez que traduz as mnemônicas uma a uma para as instruções em código máquina, enquanto o compilador traduz por blocos de código. Os exemplos de Assembler, né? Existem vários, mas nós vamos citar 5. O GNU Assembler, que pode ser encontrado no site www.gnu.org/binutils. O TASM, Borland Tube Assembler, que pode ser encontrado no site en.wikipedia.org/wiki/tuboassembler. MASM, Microsoft Macro Assembler, que pode ser encontrado no masm32.com. FASM, Flat Assembler, flatassembler.net. E NASM, Netwide Assembler, nasm.sourceforge.net. Um esquema básico de desenvolvimento Assembler. José Roberto vai falar. Desenvolvimento do algoritmo. Estágio em que o problema a ser solucionado é estabelecido e a melhor solução é definido com a criação de diagramas. Codificação do algoritmo, o que consiste em escrever o programa em alguma linguagem de programação. Linguagem Assembly, neste caso específico, tomando como base a solução a proposta. No passo anterior, a transformação para a linguagem de máquina, ou seja, a criação do programa, o objeto escrito como uma sequência de zeros e uns que podem ser interpretados pelo processador. E o último estágio é a eliminação de erros detectados num programa na fase de teste. A correção normalmente requer a repetição de todos os passos, com observação atento para a criação de um programa em AT. Existem opções. Uma delas é usar TASM, Tube Assembler de Borland, ou depois pode ser apenas criar arquivo com extensões .com, e por causa das características deste tipo de programa, eles não podem exceder os 64 KB.
e também deve iniciar no endereço de memória 010H dentro de segmento específico. É importante observar isso, pois deste modo os programas .com não são relocáveis. Os principais comandos do programa debug são a de montar instruções simbólicas em código de máquina, D. Mostrar o conteúdo de uma área da memória, E. Entrar dados na memória, iniciando num endereço específico, G. Rodar um programa executável na memória, N. Dar um nome a um programa, P. Proceder ou executar um conjunto de instruções relacionadas, Q. Sair do programa debug, R. Mostrar o conteúdo de um ou mais registradores, T. Executar passo a passo as instruções, U. Demonstrar o código de máquina em instruções simbólicas, W. Gravar um programa em disco. É possível visualizar os valores dos registradores internos da CPU usando o programa Debug. Debug é um programa que faz parte do pacote do DOS e por ser encontrado normalmente no diretório c2./DOS. Para iniciá-lo, basta digitar debug na linha de comando c2. Invertível maior debug e dê um enter. Estrutura Assembly. Nas linhas do código em linguagem Assembly, há duas partes. A primeira é o nome da instrução a ser executada, a segunda, os parâmetros do comando. Por exemplo, add espaço AH espaço BH. Aqui, add é o comando a ser executado, neste caso, uma adição. E AH, bem como BH, são os parâmetros. Outro exemplo, move espaço all, 25. No exemplo acima, estaremos usando a instrução move, que significa mover, o valor 25 para o registrador all. O nome das instruções dessa linguagem é constituído de 2, 3 ou 4 letras. Essas instruções são chamadas mnemônicos, ou código de operação, representando a função que o processador executará. As instruções também podem aparecer da seguinte forma: add espaço all, vírgula, abre colchete, 170, fecha colchete. Os colchetes, nesse caso, no segundo parâmetro, indica que vamos trabalhar com o conteúdo da célula de memória do número 170, ou seja, com o valor contido no endereço 170 da memória, e não com o valor 170. Isso é conhecido como endereçamento direto. Geração do código-fonte ou codificação. A codificação é escrita utilizando uma linguagem de programação das instruções que o computador deve realizar para alcançar um resultado. Para a realização dessa tarefa, são utilizados os chamados editores. O editor é a primeira ferramenta que o programador utiliza na etapa de codificação, pois é através dela que será gerado o arquivo ou o conjunto de arquivos que vai conter o código-fonte do programa. É possível utilizar qualquer editor de linha, como o Edit do DOS, para gerar o arquivo de programa, mas ambientes mais recentes oferecem ferramentas de edição mais poderosas. Tradução do código-fonte, código-objeto. Independente da linguagem de programação utilizada da estrutura do sistema computacional, o código-fonte não é executável diretamente pelo processador. O código-fonte permite apenas que o programador consiga definir o programa em uma forma legível aos humanos. Para que o programador consiga definir o programa executável, é necessário que o código-fonte seja traduzido para o código de máquina do processador que compõe a arquitetura do sistema. A tradução é feita de forma automática graças à existência de ferramentas como os montadores, também chamados assemblers para a linguagem Assembly, e os compiladores, construídos para gerar o código de programa escrito em linguagem de alto nível. O código gerado por essas ferramentas é representado segundo o sistema de numeração binária e é denominado código-objeto. O código-objeto é o código produzido pelo compilador e é uma forma intermediária similar à linguagem de máquina do computador. Apesar de estar representado em binário, não é executável diretamente pelo processador, pois normalmente o código-objeto referencia partes de programa que não estão necessariamente definidas no mesmo arquivo que o gerou, por exemplo, arquivos de biblioteca de subrrotinas.
Agora vocês vão ver numa imagem posterior um programa em formato Assembly, né, um programa executado em Assembly, com os respectivos comentários linhas a linha. Muito obrigada pela atenção. E em seguida vai ter a referência de onde buscamos essas informações. Muito obrigada pela atenção. Até mais.